Se há pouquíssimo tempo que foi liberado, como que você fez com o Matheus, que hoje tem 16 anos, mas na época tinha 11, quer dizer, 5 anos atrás, a realidade era bem oposta do que a gente vê hoje, né? Totalmente oposta. Como você ficou sabendo dos poderes que você podia ter com o Matheus, com o CBD? Foi assim, o Matheus ele teve o diagnóstico com 3 para 4 anos e com 6 anos ele iniciou as medicações tradicionais. De espectro autista. Ele foi transtorno de espectro autista, nível 2. Tá. E com 6 anos ele começou as medicações tradicionais. Com 10 para 11 anos ele estava assim no limite do que a gente estava tomando, porque ele tomava 4 tipos de tarjados, ele não estava bem, ele estava sofrendo muitos efeitos colaterais. Então, toda vez que eu ia na psiquiatra, aumenta a dose, tira a dose, coloca um antidepressivo, coloca um antipsicótico e nada resolvia. E eu sentia que eu estava perdendo o meu filho. Eu chegava em casa, quem é essa pessoa? Cada dia era um Matheus diferente. Ele estava se isolando, a gente não conseguia mais conviver como mãe e filho. Ainda veio a época da pandemia para ajudar Aí tudo. Aí lascou-se tudo. Isso para todo mundo, né? Mas para você piorou mais ainda. E imagina, você está dentro de casa preso por causa de uma pandemia, está seu filho isolado, você não pode comer com ele, você não pode assistir um filme, sofrendo muito. E ele mesmo chegou em mim e falou: mãe, me dá um remédio para minha cabeça, eu não aguento mais. E foi a hora que eu falei: chega. Comecei a pegar uma lista de médicos e ela batia. Ah, não, tem que trocar isso, troca aquilo. Falei, não, preciso arranjar alguma solução, né? Então, desde que ele teve o diagnóstico, eu sempre fui atrás de informação. E foi quando eu descobri o canabidiol. Comecei a estudar e tal. Aí eu fui batendo de médico em médico. Até que você achou falasse, ok. Eu falei, olha, doutor, eu quero tentar. Eu estou sofrendo, meu filho está sofrendo. E eu quero que meu filho chegue. Eu cheguei bem assim, falei, eu quero que meu filho chegue aos 18 anos. Porque eu pegava o exame de sangue dele, estava tudo alterado. Colesterol alterado, as células ainda do mais porque fica trancado. E a gente sabe que a maior parte das pessoas que têm espectro autista já tem o hábito de ficar fechado, isolado. Né? Eles são mais isolados. E num momento em que todo mundo tinha que ficar trancado e você não tinha opção, para eles era uma sobrecarga muito maior, né? Isso. Talvez por isso ele tenha regredido até nesse ponto, isso, né? Aí eu pesquisei quais eram as opções, descobri que tinham 3 opções, que basicamente quase o que tem hoje, que é o óleo que é vendido na farmácia. Na época existia apenas uma opção. O óleo de associações de pacientes ou a importação, que foi quando a RDC começou a ser... A RDC 660 pôde estar no Brasil, né? A Anvisa liberou que os óleos importados entrassem no Brasil. Aí eu falei, vamos nas 3 opções, vou tentar a da associação. Mas 5 anos atrás era caro para dedéu, né? Sim, o da farmácia custava R$ 3.500. Imagine. Os importados, até hoje, eles são mais em contas, mas o que pegava, assim, era o frete, né? O frete sempre foi muito alto. Na época, o frete ficava em R$350. O que deixava também muito caro. Hoje em dia, esses fretes estão na volta de R$150, às vezes consegue até por 100, mas ainda assim, né? É R$100 só para trazer. E quando você começou junto com o acompanhamento médico, sempre vão lembrar, gente. Sim, sempre, até hoje. A ministrar no Matheus o óleo de CBD, o que você percebeu que modificou na vida do Matheus e principalmente na qualidade de vida dele? Primeira coisa que eu percebi foi que ele antes dormia e se batia muito. Era a noite inteira quase quebrando a cama, né? Ele tinha um sono agitado. Primeira coisa que eu percebi foi o sono dele mais regulado. Ele também estava muito inchado por causa dos remédios que ele estava tomando. Que eram muitos, né? Muitos. Então, ele estava muito inchado. Ele teve uma perda de peso de 8 quilos no primeiro mês. Nossa, que era só inchaço. Olha isso. Muita coisa. Era absurdo. Porque ele tinha uma compulsão alimentar muito grande. Ele tomava muitos remédios, ele tinha uma compulsão. Então, ele comia até passar mal. Olha. E mesmo assim, às vezes passava mal, continuava comendo. É como se ele não tivesse um filtro de limite, né? Não, passa mal, mas continua comendo. E aí eu percebi que ele foi melhorando. Eu falei, opa, comecei a chegar. Aí ele tomava 4 medicamentos. De primeira a gente já tirou 2. Falou, não, chega. Os outros 2, aí a gente depois eliminou o terceiro. E o quarto deu um pouquinho mais de trabalho de eliminar. Fomos diminuindo aos poucos, né? Porque, infelizmente, esses medicamentos, eles fazem muito mal ao corpo. E você não pode cortar rigidamente, não. de uma forma rígida, né? Aí eu comecei... Desmamando. Tem que desmamar. Tem que fazer o desmame. É bem isso. E aí cortou o 4º medicamento Aí também. eu cortei o 4º medicamento, aí durante um bom tempo ele ficou só com canabidiol. Aí agora ele entrou, atualmente ele está no ensino médio. E a gente percebeu que algumas dificuldades dele era do TDAH, ele tem TDAH.
Então a gente entrou com um novo medicamento para TDAH e a gente está agora trabalhando, eu, a psiquiatra dele em conjunto, né? Do medicamento para TDAH mais o canabidiol. Mas você já percebeu uma diferença no Matheus? O Matheus, ele era uma criança que se batia muito. Ele tinha uma autoagressão. Ele nunca me agrediu, mas ele se machucava demais. Então eu vejo hoje em dia ele não faz mais isso. Ele estava sentadinho ali, Ele tá eu lá. acenei e falei, ai, Matheus, ele levantou, acenou para mim. É O que é lindo. difícil muitas vezes de você ver, Sim. essa socialização. E Sim. quando eu acenei para ele acenou, eu pensei, cara, que legal. É sinal. E outra, né? Num ambiente desconhecido, com muita gente que ele não conhece, numa televisão que deixa todo mundo muito tenso, e ele de boa, sentadinho lá, acenando, como se estivesse em casa. Sim, o Matheus, ele é outra pessoa depois Que do canabidiol. incrível, né? Ele é mais calmo, mais centrado, senta para fazer a lição, faz as atividades. Meu filho pega ônibus sozinho, ele se troca sozinho. E que, para os autistas, isso é uma... Pra gente falando assim, nossa, que novidade, Não, né? mas não é novidade, não. Mas para um autista é muito estímulo, é muita coisa para se fazer. E a liberdade para ele, ao mesmo tempo, traz uma satisfação pessoal Sim. e um sentimento, né, de vitória, de Confiança conquista. também, né? Todos Quanto os que isso dias. mexe com a autoestima, traz confiança e os impactos positivos para você também, para a família enquanto mãe, né, Thaís? Hoje No dia a dia, né? Sim, porque eu e ele apenas, né, em casa. Então eu falo, Matheus, a gente, não temos para quem correr, então eu preciso que você me Ainda ajude. bem que você tem a ele, ele tem a você. Eu te ajudo e Então, você me ajuda, é bem assim. Hoje você conseguiu, pela justiça, o direito de você plantar a cannabis, então você tem em casa. Tem. Foi simples isso? E De por que você jeito fez essa nenhum. escolha? Não era mais fácil comprar o óleo e pronto? Então, na época, eu comecei a fazer a pesquisa, né, ver quais eram as opções. E eu queria um óleo de qualidade, né? E existiam os meios de judicializações, conseguir judicialização, que o plano de saúde pagasse por um tempo o tratamento para ele. Mas eu penso assim, o meu filho vai ser autista pro resto da vida. Sim. Eu preciso que o meu filho tenha o melhor tratamento pro resto da vida. Não só para agora, né? Então, eu fui atrás do processo de HC, então eu aprendi tudo da planta, desde escolher uma semente, todas Porque dá diferença também, né? Nossa. Dependendo, eu estava lendo esses dias, dependendo do tipo da planta, e diz que caracteriza a planta mais alta tem uma concentração de determinado componente, mais baixa de outro. Tipo de folha também. Eu falei, cara, eu nem sabia que tinha isso. Tá lá passando as minhas A sua plantinhas. plantação, né? Tudo é meu. E assim, escolher, só para você ter uma noção, só de sementes no mercado, de banco de sementes, existe mais ou menos umas 900 tipos. Nossa, e você teve que escolher qual era ideal para o problema dele. Eu tive que aprender por que tem tantos tipos, tá? Aí agora eu tenho que selecionar quais são as sementes que eu tenho, quais são os bancos de semente, né? Quais são a origem desses bancos, ver qual que é a semente que vai me trazer o CBD com a quantidade mínima de THC. Aí você planta, aí você passa por 4, 5 meses um processo, tem todo um cuidado com a planta, porque a planta, a cannabis, ela absorve tudo que você faz com ela. Eu brinco que se eu não falo bom dia para elas, elas morrem. Ela absorve de uma forma negativa. Ela isso, né? absorve, é terrível, porque ela é muito sensível. Então, tudo que você coloca no solo precisa ser de qualidade. E diferença de temperatura, umidade Temperatura, tem na fase de vegetativa, elas têm que ter 60% de umidade, mas quando elas vão para a floração, elas têm que ter 40%. Nossa, você virou uma PhD. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar dedicação, hein, Thaís? Não é? É uma dedicação. É uma super mãe. Uma super mãe. É uma super mulher, porque passa isso, esse conhecimento para outras famílias entenderem, Sim. né? Agora,